esse momento de louvor que tivemos agora foi extraordinário. E isso só é possível quando a igreja se reúne. Então, eu queria que nesse momento nós abríssemos as nossas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 3, onde iremos ter do versículo 1 ao 19, mas para início eu quero ler só um versículo, o versículo 7, Hebreus capítulo 3, de 1 a 19, mas no momento só o versículo 7, que diz assim o texto sagrado, mas assim diz a palavra do Senhor: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, pedindo o auxílio do Teu Espírito Santo. Que nesse momento o Senhor conduza esta exposição da Tua palavra, do texto sagrado, e que a Bíblia que foi aberta, nós possamos abrir também o nosso coração para receber do Senhor a palavra para a nossa vida, o nosso dia, em nome de Jesus, amém. O pastor estava pregando e a igreja estava lotada, e ele tinha todo o domínio daquela congregação, e dado momento ele pediu aos seus ouvintes que fechassem seus olhos, porque era um momento de quem quisesse receber a Jesus, que ele viesse à frente e se colocasse diante do Senhor. E esse convite não era para um compromisso com a igreja, mas era para aceitar a Jesus. Ele foi muito claro na sua exposição, dizendo que era um encontro com Cristo que ele estava chamando, não com a igreja. Essa exposição que esse pastor fez, ela tem umas divergências bíblicas, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, e quando nós somos chamados a um encontro com o Senhor, nós somos chamados também para ser participantes do corpo de Cristo. Então, uma afirmativa dessa é no mínimo antibíblica. Ela não diz o que as Escrituras falam, ou extra-bíblica. Ela está fora, ela está totalmente descontextualizada. Então, nós precisamos entender, quando nós pregamos o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de um compromisso com Cristo. Há uma ilustração onde o David Platt, que foi o livro utilizado para nos guiar na exposição dessa nova série de mensagens, Siga-me, onde ele fala que um colega dele chegar e dizer para ele: eu lhe amo, eu tenho maior apreço pela sua vida, tudinho, mas eu não suporto a sua esposa. Como nós podemos nos relacionar com Cristo se nós não suportamos a igreja, que é a noiva? É uma coisa totalmente desconecta, totalmente fora do que a Bíblia nos condiz para que nós possamos viver. Há uma necessidade urgente de nós congregarmos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E eu queria trazer, antes de dar início propriamente ao texto, o que é uma igreja. Uma igreja, ela não é um prédio, ela não é um conglomerado de ações que possam ser evidenciadas por aquela denominação. Ela não é departamentalizada, ações de jovens, de missões. Não. A igreja vai muito mais do que isso. A igreja é composta com pessoas que comungam a vida com Cristo
e elas dia a dia, semana após semana, se desenvolvem num relacionamento de comunhão, de amor e de perdão. A igreja, ela é a evidência do amor de Cristo sendo vivenciada de uma maneira plena e gloriosa, majestosa, onde nós desfrutamos da comunhão. Esse é um princípio elementar e básico que nós encontramos na igreja. A igreja, ela está espalhada sobre toda a face da terra. Então, a igreja de Cristo no bairro dos Estados, através da denominação IPBE. A igreja que se encontra em Brasília, a igreja que se encontra nos interiores, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós criamos algumas divergências, querendo ser superiores com relação a evidências de grupos, nós estamos criando barreiras. Não que as denominações que nós temos, ela em si seja negativas, muito pelo contrário. Nós nos identificamos com alguns ministérios, e louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus é igual para um povo desigual. A graça é derramada sobre todos. Então, esse é o ponto que nós precisamos entender. O que é igreja? O que é viver verdadeiramente numa comunhão saudável pelo Espírito Santo de Deus? Então, vamos ao texto. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai ardentemente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Só esse versículo. O texto fala santos irmãos. É uma evidência clara que o autor de Hebreus está se direcionando a um corpo de Cristo, a uma igreja. E a santidade aqui, não que as pessoas fossem num patamar de se colocar superior a outros, mas é a consciência da nossa natureza caída, onde pela qual nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A santidade vai muito além do que achamos que são ações externas pelas quais nós podemos fazê-la para ganhar algum benefício ou algum crédito. A santidade é quando nós reconhecemos que somos tão sujos de coração e precisamos ser lavados pela palavra, pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Então, santos irmãos, vejam que participar da vocação celestial. Então, a igreja é chamada, vocação é chamada para um lugar, para o céu. Então, o nosso lugar, a nossa direção pela qual nós somos direcionados, somos guiados, é para estar na glória, para estar com Cristo para sempre. Então, a advertência que essa carta dos Hebreus vem com vários enunciados, nos chama a atenção do que nós somos santos irmãos, para uma vocação celestial, através de quem? Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. O livro de Hebreus, ele fala sempre do que é o melhor. Jesus foi melhor e maior do que os anjos, capítulo 1. Capítulo 2, também focado ainda nos anjos. Capítulo 3, Jesus é maior do que Moisés. Capítulo 4, Jesus é maior do que Josué. Então, o livro de Hebreus mostra a supremacia e a sublimidade de Cristo como apóstolo enviado e como sumo sacerdote que ele veio para nos resgatar, o sacerdote eterno. Então, é isso que precisamos entender, que a supremacia e a perfeição, o melhor que Deus tem para nós é através de Cristo Jesus. E o livro de Hebreus é focado em cima de tudo isso, trazendo Jesus como superior, maior, melhor, celestial,
o grande pastor das ovelhas, o supremo sacerdote, o sumo sacerdote. É isso que ele evidencia na carta. Agora, existia um conflito onde o autor dos Hebreus traz, dizendo que esse povo, os hebreus, eles estavam em conflitos. E no desenrolar do texto, nós iremos ver que há uma preocupação do autor com relação à firmeza da fé que eles estavam caminhando. Estavam sendo afligidos por perseguições religiosas, políticas, né, onde tentava voltar para o judaísmo. E o texto, no caminhar, vai nos trazer as advertências pelas quais nós somos confrontados no nosso dia de hoje, da mesma maneira da perseverança de caminhar firme no Senhor. Jesus Cristo é o perfeito, Jesus Cristo é único, Jesus Cristo é sublime, Jesus Cristo é Senhor. O versículo 2 fala: a qual é fiel aquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Lá no livro de Números, fala que Moisés foi fiel em toda a casa, ou seja, tudo que Deus falar com ele, ele cumpria. Semelhante modo, Jesus também, ele foi fiel em toda a casa de Deus, mas Moisés, ele foi considerado, ele era servo de Deus, e Cristo, filho de Deus. Então, a posição de Cristo é superior à de Moisés, porque ele é filho. E o filho, ele tem todo o domínio sobre a casa, e a casa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos aquele gozo de saber que a igreja, ela caminha firme, ela caminha com passos largos, para a glória, a vocação celestial, através da condução que o Senhor Jesus dá, pela aplicação da palavra aos nossos corações, dando firmeza que possamos caminhar numa direção de glória, de vitória, de convicções pelas quais nós somos conduzidos com segurança. Então, Deus, na pessoa de Cristo, ele se cumpriu plenamente, dando aquela determinação que Cristo fez para conduzir com fidelidade tudo que Deus o colocou para ele fazer. O versículo 3 e 4, que diz assim, dentro de uma mesma perspectiva: Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. O autor iguala Jesus a Deus. Desse modo, ele é certamente digno de tanto maior glória do que Moisés. E é exatamente isso que nós vemos todo o caminhar do Evangelho. Desde Gênesis, quando nós temos uma revelação progressiva da salvação e se consuma em Cristo, lá na cruz do Calvário, e através da história da igreja, onde este livro praticamente, eu creio, segundo os historiadores, ele foi escrito por volta do ano 60, antes da destruição do templo, né, onde existia uma perseguição ferrenha com relação à igreja que estava militando, mas eles estavam querendo voltar, e o apóstolo aqui, o autor de Hebreus, chama a atenção para que eles permaneçam firmes, porque aquele que estabeleceu a casa, Cristo Jesus, ele é superior a Moisés, ele é maior do que Moisés. E o versículo 6 diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exortação da esperança. A evidência que Cristo está no controle, a evidência que Cristo conduz o seu povo com segurança, e a fidelidade de Cristo tanto maior como melhor do que de Moisés. Esse direito que Cristo adquiriu como filho,
onde ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Lá em Mateus 16 diz que Cristo edifica a igreja. Ele é quem sustenta com o poder da sua palavra. E quando nós somos desafiados, como o autor de Hebreus nos chama, tem uma condicional no texto, no versículo 6, diz: se guardarmos firmes até o fim. Essa é uma advertência que o autor trazia para a sua igreja na época, nos anos 60. E essa mesma advertência tem que ser levada em consideração nos nossos dias. Você que foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, mas misteriosamente nós somos confrontados com a palavra a permanecer firme. E a permanência da nossa fé como cristão, como seguidor de Cristo, ela precisa ser avaliada em tempos, porque nós podemos ser conduzidos por caminhos tortuosos, e que isso vai nos trazer se nós somos de Cristo verdadeiramente ou não, quando nós retornamos ao caminho da retidão. E é exatamente isso que o autor de Hebreus está mostrando, porque ele estava preocupado com o que estava acontecendo. Existia um grupo de pessoas que queriam voltar, deixar o cristianismo, que era superior ao judaísmo, e dar as costas para Jesus. E eles são confrontados pelo autor. E é exatamente o versículo 7, agora nessa leitura que nós fizemos inicial, mas antes eu quero fazer uma aplicação. Por que a igreja é importante? É o tema da pregação. Lá no seu boletim, onde tem a primeira preposição, que diz assim: porque ela se reúne para olhar para Jesus. E não é isso que nós precisamos fazer? Um dos ações práticas que nós podemos ter quando nos reunimos para olhar para Jesus é adorar. E nós fizemos isso ainda agora. Uma adoração que nos conduza a uma plena convicção que nós somos do Senhor. Uma adoração que venha nos trazer o consolo ao nosso coração, de saber que o Senhor, Ele olha para nós também. Então, quando nós praticamos o nosso olhar para Cristo, onde Hebreus capítulo 12 diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Isso precisa ser colocado em prática. Isso é evidência que nós somos santos irmãos, chamados para uma vocação celestial, sendo conduzido pelo sumo sacerdote, pelo apóstolo, que é maior, que é melhor, que é Jesus. Então, isso nos dá garantia que nós estamos caminhando, mesmo sabendo que não é pela nossa força, é pelo Espírito de Deus, é a graça sustentadora, é a graça capacitadora, é a graça que nos conduz à glória, e isso é Cristo operando em nossas vidas. Você com a bússola na mão, muitos escoteiros ou alguns lugares, hoje não é a bússola mais, é o GPS, mas me veio a ideia, a bússola, porque ela tem um ponteiro, e ela, onde você colocar, ela vai dar a direção. Se você botar para uma posição, mudar, mas ela vai se voltar para o norte magnético, dizendo: aqui, olhe, aqui vai ser o caminho que você vai seguir. E quando nós olhamos para Cristo, semelhante modo, nós não iremos nos perder, independente de onde você esteja, porque Deus vai mostrar: olhe para mim, não olhe para homens. Temos visto tantos escândalos, mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós iremos perseverar e caminhar na direção pela qual só Ele pode nos garantir
que somos dele e ninguém pode arrebatá-las das suas mãos. Esse é o Deus que nós precisamos servir, um Deus que nos conduz com segurança. Precisamos olhar para Cristo, e somos tão falhos. Eu ontem andei de bicicleta com o meu menino, e bicicleta, você tem que olhar para frente. Se olhar para o lado, cai. Quando vê, está não é por questão de segundos. E assim a nossa caminhada cristã, precisamos estar atentos, vigilantes, para que se cumpra a palavra dele na sua plenitude e nós possamos desfrutar da alegria da tão grande salvação em Cristo Jesus. Esse é o Deus que nos conduz com a sua mão forte. Agora eu quero me voltar para a segunda sessão, onde começa no versículo 7 e vai em 2 blocos de versículos, de 7 a 11 e de 16 a 19. Vamos ver o primeiro bloco, de 7 a 11. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os nossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Essa é uma citação do Salmo 95, que vai do versículo 7 ao 11, onde o salmista está trazendo a um despertamento o povo de Deus, o povo de Israel, se referindo à caminhada lá no deserto, onde eles estavam para Canaã. E houve uma rebelião, houve um descontentamento, houve uma murmuração, e, semelhante modo, o autor de Hebreus estava também trazendo para a igreja no momento que, olhe, presta atenção, cuidado com o que vocês estão praticando, porque houve no passado coisas que desagradaram ao nosso Deus, que ele ficou irado e não permitiu que entrasse no descanso. E essas evidências, essas confrontações, essas admoestações, vale para nós também? Sim, porque está aqui. Estamos na dispensação da graça, na sua plenitude, onde nós desfrutamos de Bíblia, do texto sagrado, do Novo Testamento, e essa confrontação vale para mim e vale para você. A igreja, ela precisa ouvir a voz de Deus. Ela precisa estar realmente sintonizada do que Deus, quando fala. Você sabe quando Deus fala com você? Você tem plena convicção quando Deus está ministrando ao seu coração? Quais são os meios que Deus usa para falar com você? Nós temos em mãos a palavra que fala, a palavra que nos traz a revelação da pessoa de Cristo Jesus. Essa palavra, ela mostra quem Deus é e quem nós somos. Ela nos traz a profundidade da nossa natureza caída e da glória e da santidade do Deus majestoso e glorioso que reina pelos séculos dos séculos. Então precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos estar atentos. E uma das maneiras pelas quais podemos ouvir a palavra do Senhor é quando nós nos ajuntamos como igreja, como corpo de Cristo. Esse texto falou muito ao meu coração com relação ao que é igreja. Para mim, eu aprendi muito agora, essa semana, de valorizar o que foi instituído por Cristo, o que foi
criação dele. E essa maneira pela qual nós estamos vendo pessoas desigrejadas, pessoas caminhando por aí, procurando avaliações numa concepção humana do que é uma boa igreja. O que é uma boa igreja? É aquela que nós podemos ouvir a voz do Senhor. Essa é uma evidência. Quando o texto sagrado é exposto, buscando a fidelidade máxima na nossa alimentação para expor para o povo de Deus, como é bom ouvir a voz do Senhor. Como é bom estar sempre disposto a se entregar a Cristo de uma maneira incondicional, de uma maneira voluntária, porque é assim que Deus nos atrai com laços de amor para junto dele, para que possamos ouvir a voz dele. E essa voz, ela ecoa dentro das igrejas. Não estruturas humanas, não coisas fantasiosas, não é isso. É na simplicidade do Evangelho que é colocado, ministrado pelo Espírito Santo em cada coração, onde nós somos edificados, onde nós somos confrontados, onde nós somos consolados, onde nós somos realmente advertidos pelo caminho onde nós estamos seguindo. Seguir a Cristo é isso, é ter a sensibilidade de ouvir a sua voz. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10, 11 e 14, diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito no livro desta lei, e se converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque este é o mandamento que hoje te ordeno, que não é demasiado difícil, nem está longe de ti, pois esta palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, para o cumprires. E eu fico olhando assim, digo, Deus, a tua palavra é tão difícil de nós cumprirmos, mas não é. O texto diz: te ordeno que não é demasiado difícil esta palavra, lá em Deuteronômio 30, versículo 14. Como é que nós podemos ser confortáveis em ouvir a voz do Senhor e obedecer? Quando nós nos submetemos a ela, quando nós reconhecemos que aquele que falou conosco, ele tem poder sobre nossas vidas. Quando nós reconhecemos que aquele que comprou a igreja, o corpo de Cristo, as pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, é aquele que está na cabeça, ele sabe o que é melhor para nós. Quando ele fala conosco, é porque ele sabe o que nós precisamos. E é isso, quando nós entendemos que Cristo tem o melhor para nós, que ele sabe o que nós precisamos, nós nos submetemos à voz do Espírito Santo, onde ele aplica a sua palavra em nossos corações. O trecho de 16 a 19, que diz assim: ora, quais os que não tendo ouvido se rebelaram? Uma pergunta. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui temos perguntas retóricas, onde o próprio texto responde e dá esclarecimento para nós. Se você for analisar, no versículo 17, a parte B responde à pergunta da parte A. Você pode conferir comigo. No versículo 16, perdão. A pergunta diz assim: ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? A resposta vem: não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés?
Então, o texto é autoexplicativo. Ele nos dá a resposta pela qual a pergunta é feita. E ele responde, no versículo 17, da semelhante modo: e contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E o versículo 18, a parte B do versículo também dá a resposta: e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Então, é um trecho da palavra de Deus aqui, no texto exposto, onde nos traz a lembrança do que aconteceu lá no deserto. Houve uma rebelião, irmão. O autor de Hebreus traz a memória, no ano 60, 65, para a igreja também naquela época. E nos deixa a mesma recomendação para que nós possamos refletir. O Deus que operou lá, Ele opera aqui também. É o mesmo Deus. E o nosso Senhor, Jesus, Ele é Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E há uma negligência da parte da igreja dos nossos dias, de achar que Deus é só amor. E é verdade. Está lá em 1 João 4, 8. Mas, se você for ver, Deus, os seus atributos são outros também. Deus é luz, Deus é a verdade, Deus é justiça, Deus é fogo consumidor. No livro de Hebreus fala isso. Então, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que falou com ele, falou através dos patriarcas, falou através dos profetas, falou através de sacerdotes, e hoje fala pelo Filho, o Filho de Deus, onde está escrito em Hebreus 1. Hoje ele fala pelo Filho. E essa consciência que precisamos ter de ser confrontados com a palavra de Deus para permanecermos firmes em Cristo Jesus. Eu creio que muitos já têm visto, já nos nossos dias, pastores que vinham caminhando bem, homens de Deus, servos do Senhor, que vinham na caminhada, de repente saíram de uma maneira assustadora que você fica sem acreditar. Temos um caso muito real aqui na Paraíba, em João Pessoa, de um pastor de uma igreja da Assembleia de Deus que deixou as delícias de Cristo, a superioridade de Cristo, a majestade de Cristo para servir a um falso Deus. Um pastor que diz que foi enganado. Ele era presidente dessa denominação e se afastou. Isso, no mínimo, é assustador, irmão. E o que é que o autor quer que nos trazer? Que você seja despertado para realmente viver na dependência da palavra, na dependência do Espírito Santo. Será que nós estamos com algum desvio? Porque o pecado é que faz isso. Ele é sutil, é um pouquinho. Estava conversando com um irmão aqui antes de começar, disse que as coisas não tem nada a ver. Tá? Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é amor. Tá? Pode fazer tudo praticamente dentro da igreja. Conceitos totalmente deformados, antibíblicos, que agride a santidade do Senhor, tem sido permitido dentro das igrejas. Isso não pode acontecer, porque quando nós nos voltamos para o texto nos mostra que o Cristo que nós servimos é santo. Ele exige de nós compromisso, uma entrega incondicional, para que possamos desfrutar da sua presença maravilhosa na pessoa de Cristo Jesus. Eu queria aplicar este conjunto de textos que muitos estão ouvindo a palavra de Deus, como nós nesta manhã aqui, porque eu creio
que quando nós lemos a palavra, Deus fala, independente de quem esteja lendo, porque Ele vela pela sua palavra. Então, quando você lê a palavra, Deus já falou. Você ir para o culto, eu não vi Deus falar. Você não viu o texto sendo aberto? Você não viu a palavra sendo exposta, lida? Agora, a parte mais frágil é quando eu começo a falar. E essa é a parte mais fiel, quando nós lemos o texto e falamos para a igreja: Deus falou com você. E isso é que precisamos entender. A igreja se reúne para ouvir a voz de Deus. Como? Precisamos conhecer a palavra de Deus? Sim. Mas precisamos também conhecer o Deus da palavra. É um trocadilho de ordem, mas que faz toda a diferença. Eu já conversei com pessoas, quando eu começo a falar da Bíblia, eles dizem: eu já conheço. Eu conheço a palavra de Deus. Mas você olha para aquela pessoa, ela não tem evidência nenhuma que é uma pessoa de Deus. Então, ele pode até conhecer a palavra de Deus, mas ele não conhece o Deus da palavra. Faz toda a diferença na nossa vida, porque o Deus que nós servimos, Ele quer que você conheça Ele, pelo que Ele é, pela majestade dEle, pelo amor dEle, pela santidade dEle, pelo o que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário, pela garantia que Ele nos conduz de estar com Cristo para sempre. Então, o Deus que fala com você, Ele quer muito mais. Ele quer que você conheça Ele. Não só ouvir a palavra de Deus, mas que tenha o conhecer do Deus da palavra, porque o Deus que falou a palavra é um Deus de palavra. Agora, esse texto nos fala também que é mais evidente: o pecado é traiçoeiro. E eu vi uma definição de pecado no sentido de uma espiral descendente. Começa com a falta de fé. Falta de fé. Você fala com a pessoa: não tenho mais fé. Começa a perder a fé. Abandono da santidade. Isso eu acho que a gente não está vendo por aí não, né? É muito santo aí nas igrejas, porque está um absurdo, irmão. Santidade ao Senhor parece que é uma utopia dentro das igrejas. Então, uma espiral descendente do pecado. Começa com a falta de fé, abandono da santidade, imoralidade adentrando, dizendo que não tem nada a ver, tudo pode, o negócio é ser feliz em nome do amor, e culmina com a perdição. Então, é exatamente isso que esses versículos que nós lemos, de 7 a 11 e de 16 a 18, qual foi a causa do versículo 19, por favor, leiam comigo. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa de incredulidade. A incredulidade, irmão, é o que nos afasta do Deus vivo. E você precisa ser confrontado, eu também. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, ele tem que ter a consciência que Deus é bom, que Deus é o que galardoa, é o Deus que realmente exige de nós dependência dEle. Então, um princípio da comunhão com Cristo é a fé. Está lá, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E isso nos traz, no mínimo, para nós refletirmos sobre a nossa caminhada cristã. Vamos para o último trecho da proposição, que fala:
Porque a igreja se reúne, porque a igreja é importante, ela se reúne para ajudar uns aos outros. E os versículos vai do versículo 12 a 15. Você notou que toda a carta, ela só nos trazendo confrontação, só nos trazendo admoestações, advertências. Se você for ler a carta de Hebreus como todo, ela tem muita advertência, capítulo 10, capítulo 6, capítulo 2. Para quê? Porque precisamos ser saculejados, irmãos. Precisamos ser despertados. O dia que nós formos nos apresentar a Cristo, nós temos essa convicção aqui, que somos do Senhor, através de uma vida que resplandeça a glória dEle. Se nós não tivermos essa consciência, irmão, que existe risco, não teria o autor falado assim. Por que ele falou? Ele está falando, santo irmãos, versículo 1, é para a igreja. E a salvação é obra exclusiva de Deus. Você tem vários lugares para isso. Mas, eu vou ler, abra Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Assim diz o texto sagrado: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação. Tem alguns mistérios que, no mínimo, a gente fica assustado. Deus, e aí? O Senhor não garante salvação para nós? Sim. Mas se você for ver, tem vários textos que nos adverte a desenvolver a salvação. Como é isso? E como é que pode um crente permanecer firme? Você tem ideia? É quando Cristo alcançou verdadeiramente aquele cristão. É quando nós permanecemos firmes. Então, essa é a evidência de um novo nascimento. Essa é a evidência de que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Essa é a evidência que Deus nos dá a perseverança de caminhar firme, sem titubear. Por mais que sejamos tentados, nós permaneceremos no caminho da verdade em Cristo Jesus. Vamos ler o texto? Olha só como começa. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exultai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O texto fala, tende cuidado, para que você mesmo não aconteça com vocês o cair na negligência e na desobediência, para que não suceda o mesmo, a descrença e a obstinação nos seus corações, e assim afaste do Deus vivo. Esse é o versículo 12. Tende cuidados, é uma exortação, é um despertamento para o povo de Deus. E o afastar-se aqui, já no final do versículo, que esse afastar, ele está relacionado com a palavra grega apostenai, que vem de apostasia. E apostasia é a negação da fé. Ela nos afasta definitivamente dos caminhos do Senhor. Mas um apóstata, ele não pode verdadeiramente ter sido um cristão.
Aquele que nasceu de novo, Deus o guarda. E é tão complicado, às vezes, você evidenciar pessoas que estavam no nosso meio e saíram e foram para longe. Ou seja, apostataram. Essa apostasia que nós já vemos nos nossos dias, já existia na época. O apóstolo João fala daqueles que saíram do nosso meio, não eram de nós, não fazia parte da igreja. E o selo que Deus nos dá, a garantia, é o Espírito Santo de Deus, é o Santo Espírito da promessa. Por que é o Santo Espírito da promessa, irmão? Porque ele foi prometido lá em Joel, no capítulo 2, que Deus derramaria do seu Espírito sobre a igreja. Então nós somos realmente, somos corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa, que está em Efésios capítulo 1. O versículo 13 diz assim: pelo contrário, exortai mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você note, a palavra hoje, ela é colocada só nesse capítulo 3 vezes, lá, versículo 7, versículo 13 e depois versículo 15. Ele há uma redundância, ele está evidenciando a necessidade de você refletir hoje. Não é amanhã, não, amanhã eu vou ver isso. Não, é hoje que há uma necessidade urgente de nós sermos confrontados, sermos, o que é que está acontecendo comigo? O que é que, será que, por que esse desânimo tanto na minha vida? No ano passado, tive uma crise de fé, digamos assim. Eu acho que eu não sou mais crente, porque veio tanta coisa na minha mente, que eu penso que não sou mais que um crente. Mas Deus permite certas situações para que nós possamos voltar para Ele e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me sustenta quanto a destra poderosa. Cantamos aqui que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa segurança, que Ele é a nossa salvação, e é. Mas isso não anula as advertências que a Bíblia nos traz para nós sermos impactados, sermos confrontados, admoestados e também consolados, porque o Espírito que mesmo que confronta é o mesmo que consola. Que você seja consolado desta manhã também. Se você ainda não houve um confronto da sua caminhada, abra 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, por favor. Diz assim o texto sagrado: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo deixou para nós examinarmos a nós mesmos, se nós estamos na fé. A exortação é diária, e como o foco é a igreja, uns os outros. Então, quando você vê um irmão desanimado, você tem todo o dever, como irmão em Cristo, chegar junto. Não só o dever, como a obrigação. Porque se você ama seu irmão, você não vai deixar ele caminhar fora. Você vai chamar: irmão, o que é que está acontecendo? E talvez você não seja bem entendido, mas que você ore ao Senhor e dê graça, para que você seja realmente instrumento da justiça dele, de realmente amar aquele irmão no momento de dificuldades, tantas lutas, tantas adversidades que nós somos submetidos. E isso precisa, quando nós nos relacionamos como corpo de Cristo, uns com os outros. É uma coisa tão, às vezes, difícil. Por quê? Porque nós somos orgulhosos, irmão. Vamos começar de cada um de nós. Se você for ver, quando você for fazer uma análise, um dos maiores problemas nossos é o orgulho. E deixamos de fazer tantas coisas
para o benefício dos nossos irmãos, de viver um amor mais livre, um amor que não olha pelo que ele tem, ou que ele não tem, né? Ou o que ele fez, ou deixou de fazer, mas pela pessoa que ele é, a imagem e a semelhança do Deus vivo. Olhamos tantas coisas bonitas, devemos olhar a natureza, o mar, a lua, as estrelas, construções que o homem tem feito, mas a coroa da criação, ela tem sido jogada no lixo, que é o homem. Foi feito a imagem e semelhança do Deus vivo. Isso lhe incomoda? Nós, corpo de Cristo aqui, como somos, um dos problemas nossos que leva à falta de fé, à incredulidade, é a indiferença uns para com os outros. Se isso não lhe incomoda, irmão, ore a Deus. Deus, eu preciso amar o meu irmão. Eu preciso ser um com o Senhor no corpo de Cristo. Eu preciso realmente nos entregarmos. E você já viu uma pessoa receber um presente e ela pagar por aquilo? Então não é presente. Assim fomos nós recebemos de graça a palavra da verdade, foi um presente, foi uma dádiva de Deus. E quando nós vamos fazer para o outro, é como se nós estivéssemos fazendo para Cristo, que assim diz lá em Colossenses. Uns com os outros, é andar na unidade, é se importar com o outro, porque o momento da igreja, ela acontece aqui, no nosso momento congregacional, de adoração, de ouvir a palavra, mas o culto não acaba quando acaba a reunião, ele continua, da porta para fora o culto continua na sua vida, de você sair do brilho que você recebeu, da luz que você recebeu aqui, através da pregação da palavra, você sai iluminando todo o caminho por onde você vai passando, é o amor sendo evidenciado uns com os outros. E eu quero deixar a evidência, é hoje, não é amanhã, não, tem outras prioridades. Não existe necessidade maior no ser humano do que ter uma comunhão verdadeira com Deus Criador dos céus e da terra. Não existe nada que se possa se comparar a Cristo Jesus. Não existe nada na sua vida que venha realmente dizer, não, Deus, fica aqui um pouco que eu estou aqui ocupado. Mas o texto nos chama a dizer que é hoje que você precisa realmente rever como está sua comunhão, como está sua vida com Cristo Jesus. Aplicações. A igreja se reúne para ajudar uns aos outros. Dentro do mesmo texto de Hebreus, eu peguei capítulo 13, versículo 1 e 3. Sejam constantes no amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosses maltratados. A carta, ela começa a dar exemplos, a partir do capítulo 11, mostrando os heróis da fé, a prática de como vivemos, devemos viver a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, é quando nós temos um amor fraternal, é quando nós não negligenciamos a hospitalidade. Precisamos, realmente, o contexto não é muito favorável, né? Precisamos ver que tanta gente bota as pessoas dentro de casa, temos que precisar ver realmente, mas Deus, Ele dá a direção, Ele confirma. O ano passado fizemos uma missão ao sertão aqui, o Cariri, na verdade, Santo André, e vieram duas moças lá de Salvador, e disseram, você pode ficar lá, perguntaram a mim se podia ficar na minha casa, e eu dei uma despedida, na minha casa, eu não sei quem é essas pessoas, mas eu digo, Deus, eu vou abrir a porta, e abri, e foi bênção, eram servas de Deus mesmo,
estavam precisadas, não tinham onde ficar, e passamos 2 dias na minha casa, depois fomos para a missão, passamos 6 dias no sertão, voltamos, ela ficou mais 2 dias, depois viajou, e nós criamos um laço de amor em Cristo Jesus. Hoje nós temos um contato, mas porque houve uma disponibilidade, não porque eu quisesse, mas Deus disse, não, receba, porque são servas minhas. Então a igreja precisa ter essa sensibilidade, de olhar para as pessoas que sofrem. Temos visto tantas tragédias, e isso não pode tirar a nossa compaixão, muito pelo contrário, devemos ser mais ativos, mais solícitos, mais verdadeiros uns com os outros. Vou caminhando, estou perto já da conclusão. Então precisamos se importar uns com os outros, honrar, servir, instruir, perdoar, motivar, levantar, encorajar, confortar, orar, confessar, estimular, edificar, ensinar, demonstrar carinho, doar-se, alegrar-se, chorar e viver para a glória de Deus. Uns com os outros, é isso que Deus quer, porque não é a cruz do Calvário. Não existe relação só vertical, ela tem que ter o horizontal, irmão. Se você diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama seu irmão, a quem vê, você é um mentiroso. Precisamos ser uns com os outros no corpo de Cristo Jesus. Temos um modelo muito também interessante, a igreja de Tessalônica, se você ler depois do capítulo 1, como eles eram amáveis no Senhor, eles desenvolviam uma fé verdadeira, eram tantos solícitos e se entregavam de ter a expectativa da volta de Cristo. Eles consolavam uns aos outros, de não parar, de não desanimar. Então, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, se você ler, você vai ver como era uma igreja modelo. E lá o texto diz, ela é uma igreja modelo. Precisamos ter modelos bíblicos que nos dê a direção de seguir a Cristo Jesus. E eu vou contar mais uma aplicação. Tinha um irmão, em 2014, estava numa crise, perdeu o emprego e não tinha mais nem dinheiro para ir para a igreja. E ele se afastou, morava um pouco distante da igreja, e em um dado momento Deus falou comigo, ligue para ele. Isso é para a glória de Deus, irmão. E eu liguei. Ele disse, rapaz, eu estou em casa. Eram as 2 horas da tarde, eu digo, eu vou aí. E cheguei no apartamento dele, e ele estava ali totalmente desolado, se sentindo abandonado, e ele queria só falar. Eu sentei, ouvi, passamos quase 2 horas juntos, depois oramos, e ele disse depois para mim, pastor, nós éramos na mesma igreja, lá em Manaíra. Ele disse, eu esperava todo mundo, menos o Senhor, que fosse me visitar, porque o Senhor tem uma cara tão dura. Aí, aquilo ali veio ao meu coração, digo, Deus, o Senhor usa quem quer. E eu olhei assim, uma coisa tão simples, era um com o outro somente. Ele queria se sentir amado, se sentir abraçado, se sentir cuidado. Eu não fiz nada, fui lá, passei 2 horas e fiquei assim, como é simples o Evangelho. E houve cura, o irmão foi curado, por outras pessoas também que Deus levantou. Hoje ele está caminhando firme, foi uns com os outros. E eu olhei assim, eu vi uma pregação de Augusto Nicodemos, que diz, Deus usou uma queixada de jumento, imagine um jumento todo, Então eu me senti como um jumento todo, porque é isso que Deus quer, irmão, deixar ser usado.
E eu louvo a Deus porque Ele usa pessoas, você nem imagina, quando vê, chega o socorro bem presente na hora da tribulação. E concluindo, irmãos, a igreja, ela não é um lugar onde vamos, mas ela representa quem somos. A igreja é importante porque crescemos na comunhão com Deus, na obediência à palavra, na sua vida abundante de oração, na santificação, na oração e no serviço. A igreja esclarece e discerne, denuncia o erro e conduz à verdade. A igreja é o lugar onde prestamos um culto vivo ao Deus vivo, onde ouvimos a palavra viva, numa comunhão viva. O culto é um tríplice encontro com Deus, com os irmãos e com você mesmo. A reunião acaba, o culto não. A igreja é o povo amado de Deus e pode ser uma bênção nas mãos do Senhor, desde que entenda de onde veio, o que é, por que está aqui e para onde vai. Ela precisa discernir a sua original natureza, vocação e destino. A igreja é importante, é imprescindível, não há discipulado fora dela. Se esperarmos nos reunir como uma igreja triunfante, precisamos nos reunir como uma igreja militante. A força motriz da igreja não é o dinheiro, o orçamento, a competência intelectual dos seus membros, um imponente prédio. A igreja é medida pelo seu poder espiritual, onde habita o amor de Deus. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, um só sentir, uma só alma e um só coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.